Essa noite, da importância de nós conhecermos mais e melhor a Deus através da sua palavra e também do poder de Deus. E nós vamos procurar também refletir sobre como aplicar esse conhecimento e as experiências de revelações e manifestações do poder de Deus em nossas vidas, para que nós possamos ser assim abençoados, sendo transformados e aperfeiçoados cada dia mais em nome do Senhor Jesus. Vamos iniciar lendo na palavra do nosso Deus, em João capítulo 8, Evangelho segundo São João capítulo 8, vamos ler 2 versículos, o 32 e o 36. João 8, 32 e 36, diz-nos assim a palavra do nosso Deus em João 8, 32: E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Esse é bastante conhecido, né? E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. A verdade está com Deus, amém? A verdade se revela na pessoa do Filho nosso Senhor Jesus Cristo, mas a verdade também ela nos é transmitida através da palavra de Deus, a Bíblia Sagrada. Precisamos conhecer mais a Deus, melhor a Deus, através do conhecimento da sua palavra, que é a Bíblia Sagrada. Por isso é que nós nos reunimos na casa do Senhor, na casa de Deus, nessa casa de oração, nesse templo, nesse santo lugar, para meditar na palavra do Senhor, amém? O verso 36 diz assim: Assim sendo, se o Filho vos libertar, sereis verdadeiramente livres. Assim sendo, se o Filho vos libertar, sereis verdadeiramente livres. O que quer dizer esse ensinamento para nós? Se o Filho, que é o Senhor Jesus, vos libertar, sereis verdadeiramente livres. Nós precisamos lembrar que o pecado nos escraviza. O pecado é tudo aquilo que nós fazemos contrariando a vontade de Deus, ou seja, nós estamos fazendo algo desobedecendo uma ordenança, um mandamento, uma lei, um estatuto, um princípio e, em resumo, contrariando a vontade do Senhor, a vontade de Deus, que está manifestada, expressa, registrada na Bíblia, que é a palavra de Deus, como nós conhecemos. Então, se nós sabemos que ao pecar, o pecado nos torna escravos, mas escravos não propriamente do pecado em si, mas daquele que governa o pecado. Quem é que governa o pecado? É Satanás. Ele que introduziu o pecado, ele que levou o homem a desobedecer a Deus, e ele é o nosso tentador para nos fazer desobedecer a Deus. Ele nunca vai parar de tentar, ou seja, de nos induzir a pecar, de nos levar a desobedecer, até que ele seja definitivamente preso. Isso está no futuro, que nós não sabemos quando ainda, mas nós sabemos que esse dia chegará. Mas enquanto ele não chegar, ele vai continuar fazendo a obra dele. E a obra dele é matar, roubar e destruir. Então ele age para nos matar espiritualmente. Quando ele nos escraviza no pecado, ele nos mata espiritualmente, porque o pecado faz separação entre nós e Deus. Se nós não estamos recebendo a vida de Deus em nós, a presença de Deus em nós, nós vamos enfraquecendo. É como uma pessoa que adoece com uma doença grave, ou que ela não se trata enquanto é tempo, ou que aquela doença para o homem, para a medicina, é incurável. Ela vai ficando cada vez mais fraca, mais debilitada. Espiritualmente também pode acontecer isso, se nós nos deixarmos dominar por pecado, qualquer que seja ele, um pecado que nos escravize.
Esse tipo de pecado nós estamos referindo é aquele pecado que a pessoa comete repetidamente, continuamente. Ela é escrava, por exemplo, um vício. A pessoa não consegue se libertar. Um vício de jogo, um vício de bebida, um vício de cigarro, um vício de drogas, um vício de sexo desvirtuado, pornografia, enfim, qualquer coisa que escravize a pessoa. Quem está governando aquela pessoa, mantendo ela escrava do pecado, é o Satanás. Mas o Senhor Jesus, Ele veio para nos libertar. Amém? Glória a Deus. E nós sabemos que Ele já, de certa forma, Ele já nos libertou. Mas precisamos entender do que é que Ele nos libertou. Ele nos libertou do pecado original, das consequências do pecado original, daquele pecado que foi introduzido por Satanás na terra e que separou o homem de Deus. Quando o Senhor Jesus veio, morreu por nós, se sacrificou por nós, Ele se tornou o nosso Redentor. A Bíblia diz que Ele pagou um preço por nós, Ele pagou um resgate por nós. Amém? Ele, de certa forma, Ele nos comprou com a sua vida, com o seu sangue. Em 1 Pedro, no capítulo 1, vamos ler aqui, 1 Pedro, capítulo 1, verso 18, vamos conferir aqui. 1 Pedro, capítulo 18 a seguir, diz assim: porque estáis cientes de que não foi mediante valores perecíveis, como a prata e o ouro, que fostes resgatados do vosso modo de vida vazio e sem sentido, legado por vossos antepassados, mas fostes resgatados pelo precioso sangue de Cristo, como de cordeiro sem mácula ou defeito algum, conhecido de fato antes da criação do mundo, porém revelado nestes últimos tempos em vosso favor. E por intermédio dele credes em Deus, que o ressuscitou dentre os mortos e o glorificou, de modo que a vossa fé e a esperança estão firmadas em Deus. Glória a Deus. Então a Bíblia deixa claro, a palavra de Deus deixa claro para nós que nós fomos resgatados. Quando a pessoa, hoje em dia, vamos supor que a pessoa ela precise de um dinheiro, ela faça um empréstimo na Caixa Econômica Federal, ela tem lá na sua casa joias, e ela empenha essas joias, e através daquele penhor, ela obtém um empréstimo. Se ela leva um papel que é chamado de cautela, onde é o documento que atesta, que comprova que ela deixou tais joias discriminadamente lá na caixa, guardadas lá na caixa. Se vencer aquele empréstimo e ela não renovar o empréstimo ou não pagar, ela perderá as suas joias. É por isso que a Caixa de tempos em tempos realiza leilão de joias. São das joias que as pessoas não vão lá resgatar. A pessoa, por algum motivo, ou por falta de dinheiro, ou por uma situação ou circunstâncias, ela não vai lá e não resgata, não pega de volta as suas joias, então ela perde, aquelas joias se perdem. Então nós estávamos perdidos e condenados ao inferno. O Senhor Jesus veio e nos resgatou, pagou o preço da nossa dívida, que era impagável, com o seu sangue, com a sua vida, com o seu sacrifício, e nos libertou do pecado, da condenação eterna, decorrente do pecado original, transmitido de geração em geração. Amém? Glória a Deus.